Feminino e masculino. Temos dois lados dentro de nós. Negar um deles é pedir para termos conflitos e neuroses, que acabam por desencadear em doenças, sejam mentais ou físicas. Quando o filho vem ao mundo, estamos ali para educar e fazemos conforme o que temos por dentro. Agora, como é difícil aprender a conciliar dentro de nós esses dois lados. E como existem na sociedade homens e também mulheres que querem negar ou impor uma conduta com base em um só dos lados, azul para os meninos e rosa para as meninas, será que tem que ser assim? Para nos ajudar a encontrar melhores caminhos, vamos falar com José Bueno, brasileiro, 61 anos, pai do Danilo, do Daniel e avô da Teresa. Arquiteto social por profissão, aikidoka e aquarelista por paixão, educador por missão. É facilitador de processos de desenvolvimento humano e social há 30 anos. Seu trabalho está voltado à ampliação da consciência educadora de lideranças corporativas, à educação cidadã e a respeito dos valores dos rios urbanos, rios e ruas, e à geração de novas memórias sobre maturidade, Projeto 5070, e masculinidade, Círculo dos Homens. Uma de suas frases preferidas é: "Está tudo caminhando conforme o imprevisto". Nessa live que começou aos trancos e barrancos, ela iniciou dessa forma, conforme os imprevistos, com dificuldades de conexão e depois deu tudo certo. Foi uma das melhores lives e espero que todo mundo possa compartilhar com a gente as reflexões que estão nela. Olá, eu sou o Thiago, pai do Miguel. Oi, eu sou o Bruno, pai do Gael. E esse é o Pai Me Explica. Porque se Freud não explica, o pai me explica. E derrubando a conexão, nossa, aqui para começar. Todo da forma do que se vira agora, né? Você se planeja e agora a gente tem que lidar com o ao vivo, como é a vida, né? Como é a vida ao vivo e com as suas interrupções. Bom, mas novamente obrigado pela segunda, terceira tentativa de estarmos aqui. Agora acho que vai. O Bruno ele vai me passar de uma forma para a gente conseguir convidar ele, e daqui a pouco ele entra. Tá bom. E o bom é que ganhamos também alguns outros minutos. Eu acho que faço questão de dizer novamente como que a gente começou, né, meu caro sensei. Eu chamo de sensei, vai ser nosso eterno sensei, pelo o carinho que a gente teve, que eu tive sempre por todos os seus ensinamentos, que ainda consigo aproveitar e ter novamente essa honra. Estou muito feliz aqui de conversar com você, principalmente para ouvir o que você tem a dizer sobre, né, o tema está como paternidade e machismo, mas é o que a gente quer abordar a masculinidade em si, né? Também, como a gente estava falando, temos os dois dentro da gente. E como que a gente lida com isso? Como a gente concilia o lado do feminino dentro da gente, o lado do masculino, cada um com suas possíveis características que vêm da natureza de cada um. Olhar para uma delas e negar a existência dela, ou dizer que é certo o homem agir assim, ou é errado o homem agir assim, o homem tem que agir daquele jeito, é uma categorização. E agora eu quero ouvir de você. O que você tem visto nesse decorrer das suas vivências, com o convívio com as gerações? Você como pessoa, como filho e como criador de outros, você sendo um educador, né, de várias formas. Quero ouvir de você. Como podemos ajudar a nós e a sociedade? Deixa eu começar pela terminologia sensei que você trouxe, né? Que está muito associada ao professor, ao mestre, né? Sensei é o mestre, né? E na etimologia de sensei é apenas o mais velho, é apenas o que teve mais experiência de vida em algum domínio. Então, no Aikido, quando você entra no tatame e encontra alguém mais velho, essa nominação ela é um tratamento afetivo, né? Como os veteranos são chamados de senpai, que é aqueles que têm uma história anterior à sua, né? Então, esse respeito que tem pelo sensei é respeito pela figura mais velha, pela figura que tem mais experiência, né? E não é só isso. Eu acho que não é um professor, não é um mestre, é alguém que está lá ralando há mais tempo, né? Que tem mais cicatrizes que você, né?
E eu estou no Aikido há, nossa, vão fazer quase 40 anos. Poxa vida, são 27 anos aí de história com o Aikido. Que é uma perna minha, né? Acho que minha formação é arquitetura, urbanismo, mas eu fui me educando com a cultura do Aikido. Sobre o que você falou, Tiago, acho que que eu tenho a falar por aqui, por hora, é sobre a temática das polaridades, né? Você falou de pais e filhos, de gerações, de homens e mulheres, de certo e errado. Enfim, a gente vive no mundo dual por natureza. A gente recebe um mundo dividido em lado de lá e lado de cá, o que é dentro, o que é fora, o que é em cima, o que é embaixo, o que é meu e o que é seu, enfim. Eu acho que o que me interessa hoje, eu estou muito dedicado a isso, Tiago, é trabalhar pela cultura da composição, do isso e aquilo. Eu sou pai e filho. Eu tenho um masculino e um feminino. Eu tenho coisas certas e coisas erradas. Eu tenho de tudo um pouco e composto, né? Então a gente vive acho que o drama da nossa sociedade contemporânea é lidar com essa polaridade, com esse dualismo e novo esteja e a inovação, né? A gente ouve muito a inovação, mas como ela dança com a tradição, com aquilo que é antigo, né? Com aquilo que é ancestral. Eu vejo círculos de homens, eu vejo círculos de empoderamento feminino, mas me interessa bastante os círculos do masculino e do feminino, né? Do que é urbano e rural, do que é tecnológico e natural, enfim. Acho que é um bom começo esse da gente falar do como cada um está lidando com as polaridades e como cada um está buscando compor. Ou seja, a pergunta que eu faço nas minhas rodas atualmente é qual é a sua composição? Qual é aquela coisa que está segregada, que está fragmentada, que você está buscando compor, buscando equações harmônicas, né? O próprio Aikido, Tiago, é uma composição entre eu e o outro. Não tem que haver um vencedor, não tem alguém que é melhor, A gente acabou de terminar as Olimpíadas agora, e essa cultura, né, do que vença o melhor, quem é o campeão dessa história, quem que é o mais veloz, o mais forte, o mais hábil, enfim, isso aí está impregnado na gente, né? Bacana, isso aí vai continuar existindo. Mas me interessaria uma Olimpíada de composição, de onde houvesse um pódio para todos os que chegaram bem na história, né? Os 8 melhores. Devia haver um pódio para os 8 melhores nadadores, para os 8 melhores times, né? Um grande pódio, né? Mas é uma boa luta essa, né? De trabalhar pela composição num mundo que é marcado pela polaridade, pelas oposições e pelo dualismo, né? Eu gosto muito da língua portuguesa, mas tem a expressão do que eles chamam, o machismo lá é sexist, que eu entendo que é sexismo. E lá eu vejo que o significado disso não é nem dizer que é uma conduta preferencialmente masculina, ou esse trabalho é preferencialmente das mulheres. Tudo que há extremismos, o termo sexista já começa a tutelar e empregar. Então, essa terminologia, porque machismo aqui a gente tende a ver como a cultura dos homens, os homens sobre as mulheres, impondo algum tipo de superioridade sobre as mulheres. Mas essa questão do sexismo também atinge as mulheres. E com a paternidade a gente começou a ver como tem uma cultura dentro de nós, homens, as mulheres, que vem se perpetuando, e até as mulheres com as frases, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele me ajuda bastante em casa. Isso sem pensar, não por mal, não por nem pensar que isso daí tem uma conotação interior de machismo, mas isso vem da natureza, porque o papel de criação dos filhos, já de bastante tempo, tem sido só atribuído às mulheres. E aí, quando o pai é aquele que participa, que quer participar, que quer estar junto, ele ajuda a mulher.
Então ele está além da função dele. E aí você vê também muitas mulheres falando, olha, aqui falando, seja com término, depois de um término de relacionamento, com alguma decepção amorosa, com algum desprazer vindo de um machismo, também faz um extremismo dizendo, não, homem não presta, homem é tudo igual, homem só serve para carregar peso, aqui quem são as inteligentes são as mulheres. Então, qualquer tipo de extremismo contraria e contradiz essa construção da harmonia, que é o que você muito bem falou, que a gente quer pregar, né, pelas nossas conversas. E com esse círculo de homens, me conta um pouco mais, alguma experiência que você tem, quais as dores que as pessoas, quando procuram essas conversas, o que eles querem saber? Eles querem realmente ter um contato com a sensibilidade do lado feminino, entender como exercer melhor seu papel de homem? O que a gente ouve lá? Deixa eu dar boas-vindas para minha mulher que entrou aqui agora, Celi Mantovani, que está aqui. Então, agora eu tenho que tomar cuidado que eu vou falar, porque eu dei uma testemunha ocular da história aqui comigo. Bom, me interessou muito essa temática do masculino quando eu comecei a perceber o quanto o gênero homem está adoecido, né? Por conta de uma cultura que a gente herdou, né? Eu digo isso assim, tipo, em testemunho pessoal, tipo, quem lavava a louça em casa eram as minhas irmãs, era a minha mãe, e eu ficava com meu pai na mesa. Isso aí era cultural, não era? E a gente herdou essa distorção, né? Da função feminina é cuidar da comida, cuidar da louça, arrumar a casa. Enfim, o homem, ele provê. Ele é o provedor, então ele está livre dessas funções porque ele está num outro lugar. É uma distorção herdada, né? E a gente é filho de uma cultura, mas a gente pode ser pai de uma nova cultura. E quando eu falo de gerar novas memórias, gerar novos modelos, enfim, eu me incluo nisso, de reconhecer o quanto eu herdei o machismo, o quanto eu herdei o preconceito, o quanto eu herdei a discriminação, esse sentimento de superioridade. A gente herdou isso, né? Isso aí estava na nossa formação. Perceber isso, acho que é chave, ou seja, os círculos de homens que eu acabei criando, foi acho que em 2016, 2017, eu comecei a reunir alguns homens para a gente se ouvir, a gente falar das nossas dores. Mas é uma coisa que não rola, que é muito comum nos encontros de mulheres, elas partilharem suas dificuldades na educação dos filhos, na questão do corpo, na questão do trabalho. Então, elas conversam entre si, elas são muito mais gregárias do que o homem. O homem é mais individualista. A gente herdou uma cultura onde o homem resolve sozinho. Ele não tem que ficar dividindo dores. Se ele quiser dividir dores, ele paga um psicanalista, ele paga um terapeuta, mas ele não vai dividir isso aí entre outros homens. Entre homens, eu lembro assim de jovem, né, de ficar meio constrangido com as conversas entre homens ser só sobre vitórias, sobre conquistas, sobre posses, e sobre o quanto cada um era mais macho do que o outro, e aí eu achava isso aí meio incompleto, né? E até hoje, quando a gente vinha fazendo as rodas de homens, né, é um espaço raro e é precioso isso da gente criar um espaço seguro de dizer que está mal financeiramente, de dizer que está com uma dificuldade na relação com o filho, com a filha, de que acabou de se separar, de que perdeu aquela segurança que ele tinha como, sei lá, como empregado, como funcionário, enfim. E esse acho que era o valor dos ciclos, e tem hoje várias rodas de homens, vários amigos aí criando vários encontros de homens para tratar dessa questão preciosa, que é a vulnerabilidade, o lado B do homem, que é o lado onde ele chora, onde ele não sabe, ele está inseguro, né? E isso aí tudo convive com a potência. Então, eu sou um homem potente, forte e frágil. Essa é a minha composição pessoal. Eu sou um homem seguro e inseguro em algumas outras dimensões, né? Então, eu volto para o que eu havia comentado no começo. Olha o Emerson chegando aí, meu queridaço. E esse é um grande compositor também, trabalha lá no Bandeirantes, enfim.
Quero conversar contigo, tá, Emerson? Tem conversas, talvez a gente traga para cá alguns assuntos que me interessam hoje, como educador, né? Então, esses ciclos, eles estão interrompidos, né, por conta do distanciamento, da pandemia, essa coisa toda. Acho que a gente fez alguns encontros online, mas eu estou um pouco saturado, assim, um pouco aflito, né? Desejoso de voltar a encontrar, porque nada substitui o olho no olho, o toque, o encontro, a presença, né? Isso aí, tô chovendo no molhado aqui, que eu acho que é um sentimento de todos. Então, quero, assim que possível, voltar a me reunir com esses homens de algum modo, em especial esse homem da minha geração, eu estou com 61, esse homem 50, 70, que é outro trabalho que eu tenho ligado à temática do envelhecer, né, do envelhecimento, da maturidade, que é... Esse é um homem muito, muito curioso, porque quando eu abria as rodas 50, 70, o primeiro feedback que eu tive foi a presença massiva de mulheres. Ou seja, a gente juntava 20 pessoas, 18 eram mulheres. Ou seja, parece que a mulher ela se sente mais à vontade em estar numa roda, em partilhar suas histórias, seus sonhos. Os homens, eu cheguei a ouvir de alguns homens se tinha que falar. Isso que dessa roda aí a gente tem que falar também, né? Imagina, olha, ele só quer ouvir, ele não quer expor, enfim. E há muita resistência, né, de fazer chegar esse homem 50, 60, 70, né? Que é um homem que aprendeu a se virar sozinho. Ele aprendeu a ter um bom advogado, a ter um bom terapeuta, a ter um dentista, a ter um plano de saúde, a ter uma propriedade, é tudo muito, muito particular, né? Muito individual, né? Quando você vai para uma roda, aquela individualidade dá espaço para um espaço de partilha e de coletividade, que esse homem 50, 70 não foi educado nisso. Eu sou talvez um peixinho meio fora d'água, que eu sempre fui muito dos grupos, né, dos coletivos, né? Nunca fui muito vertical, assim, acho que eu fui mais horizontal, né? Mais dos encontros e das trocas, né? E talvez isso seja uma coisa feminina em mim, né? De gostar de uma roda, gostar de uma relação coletiva, né? Não sei se eu estou respondendo o que você está perguntando, mas eu estou falando. Você Aqui a gente vai jogando ideias, aí pega alguma ideia e, enfim, mistura, serve para alguma coisa, para alguém, e eu acho que faz todo sentido. Para mim, tá respondendo, tá muito melhor do que respondendo, tá abrindo novas portas, ideias e conceitos. A resistência que você me falou, eu lembrei de um caso recente de um colega, um amigo nosso, de joga jogo junto e tal. O rapaz tem 16 anos e ele, há algum tempo, ele tem ficado triste, ele sempre chega meio triste, quietinho. Então, o perfil dele e tal, a gente achou, mas aí eu comecei, e aí, tá tudo bem com você? Me conta mais, o que tá acontecendo com você? Você tá meio caído e tal, é só alguma coisa que tá acontecendo? Aí ele começou a se abrir para mim. Falou, olha, eu mudei de escola agora, eu estou num ambiente que eu não conheço, e é uma escola nova, antes estava com uma escola particular, agora estou numa escola pública, e lá o pessoal só quer saber de bagunça, e eu não sou muito assim, sabe? Eu não quero entrar nessa bagunça, eu não quero me misturar, eles parecem que eu não sei me identificar. E aí, bom, e os seus amigos antigos? Eles estão esquisitos também, eles começaram a beber, fazer coisa que não deve, sabe? E eles também, eu não consigo conversar com eles, então e eu perguntei, você já conversou isso com seus pais? Então, eu não consigo conversar com meu pai. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Ele acha que faz essas coisas, é tudo coisa de viadinho. Eu não consigo conversar com ele. E aí, como que a gente ajuda essa pessoa e o pai dessa pessoa? Porque dá para ajudar? Você acha que dá para chegar no pai dele, que está educando, está deixando um filho que está todo dia que a gente conversa numa situação triste e para baixo, e aí ele tem um perfil, se começa a desencadear em outras coisas. Faço tudo errado mesmo, não me encaixo em nenhum lugar. E aí, tem a ver com uma construção cultural, mas tem um caso concreto de uma pessoa ali que é fruto de uma criação, como exemplo do que você falou.
Olha, acho que eu não tenho, não sei se eu tenho uma resposta, mas acho que o primeiro lance, eu acho que é esse menino ou alguma pessoa que passa por isso, que passa por uma dor, que passa por uma dificuldade de relação, para perceber que ela não é a primeira, não é a última e não é a única, que tem milhares de pessoas no mesmo lugar. E talvez ela possa achar essa sua resposta na convivência, no encontro com essas pessoas que passam pela mesma coisa. Os Alcoólicos Anônimos surgiu disso. Não sei se você sabe dessa história, que eram dois caras, os caras tinham um problema com bebida, um tinha um problema aqui, o outro tinha um problema ali, família destruída, trabalho ruim, saúde indo para o saco. Um dia eles conversaram. Devem ter nome esses dois aí, que são os criadores de um movimento que é global. Ele falou, nossa, mas o que você está passando é igual ao que eu estou passando. Eu não falo mais com minha mulher, com meu filho, eu fui abandonado, e eu estou mal, e eu bebo todo dia, parará. Eles falaram, pô, vamos chamar, será que tem mais gente? Aí criaram essa cultura dos alcoólicos anônimos, né, que são pessoas dependentes, que sofrem de um problema químico, psicológico, enfim, que está destruindo a vida, e eles trocam entre eles, se fortalecem entre eles, e isso deu origem aos narcóticos anônimos, a outros grupos, né, que se juntam para se fortalecer no problema. Não vai se fortalecer com alguém que traz a solução, com pessoas que estão passando pela mesma coisa, né? Eu acho que na questão dos homens, eu acho que o problema que os homens se meteram, de novo, não só da minha geração, não vai ser resolvido individualmente. Não é um problema privado, é um problema pessoal de um homem, daquele outro ali. É um problema de toda uma geração, talvez. É um problema de toda uma comunidade masculina que tem que se ouvir e tem que ter compaixão um com os outros, né? Eu acho que o problema foi criado num lugar, vai ter que ser resolvido em outro. E esse outro, para mim, passa pela partilha, passa pela convivência com semelhantes. Sabe? Acho que é Uhum. uma pista. Então, esse menino, eu acho que é perceber que não é uma exclusividade, ele tá sofrendo individualmente alguma coisa que é uma dor ou uma questão social, uma questão coletiva, né? E quem nunca, né, teve problema de conversar com os pais? Eu tive essa mesma, eu passei por isso há 50 anos atrás. Eu ter um jeito de funcionar diferente do meu pai, que era muito mais pragmático, muito mais realista, muito mais duro, vamos dizer, muito mais objetivo, né? E eu tinha já um outro perfil. Eu era uma figura estranha para meu pai. E eu tinha cerimônia de partilhar as coisas que eu estava passando, os interesses que eu tinha, né? As dores que eu passava, eu não ia resolver com ele. Mas acabei descobrindo que eu tinha pessoas parecidas comigo. E depois de curado, depois de encontrado, eu pude estar com ele, né? E apresentar com mais potência, né, os resultados a partir de um outro modo de funcionar, né? O mantra que eu ouvi do meu pai, Thiago, que às vezes eu gosto de contar isso, que é: filho, desse seu jeito você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada, porque Incentivador, não? não, era um mantra, que é porque eu não fiz um concurso, eu não fiz uma carreira, eu não segui uma jornada como a que ele seguiu, né? Então ele achava que se não fosse aquilo, se não fosse uma pessoa concursada, sabe, determinada e comprometida numa empresa, eu não ia dar em nada. Eu devia trabalhar na Caixa Econômica, eu devia trabalhar no banco, eu devia trabalhar numa empresa do Estado, enfim, que isso aí sim dá segurança, dá estabilidade, né? Que foi a carreira dele, brilhante. Mas eu achei a minha estabilidade na instabilidade. Essa aí eu nunca tinha falado, hein, Thiago? Achar a instabilidade na instabilidade. Existe uma outra estabilidade no movimento instável, né?
Isso me lembrou o que eu acho maravilhoso, que eu entendo dos caminhos das artes marciais, né? Que busca não o equilíbrio. Depois que eu ouvi essa analogia, para mim eu achei sensacional. Equilíbrio é como se fosse duas balanças com dois pesos que ficam estáticos. Eu coloco algo aqui, eu coloco o meu feminino aqui para trazer no tema, e o meu masculino aqui, eles ficam parados. Se não tiver nenhuma força que exerça sobre essa balança, nada vai mudar, ele vai ficar aqui parado para sempre. E aí que eu acho interessante, que eu acho que é o nosso caminho e a nossa, talvez, função de quem tem eu não sei, eu não digo lucidez, mas a busca pela consciência é dizer que há uma harmonia, e tudo bem você, uma hora, extrapolar de um lado, extrapolar de outro, e vai para cima e para baixo, e tudo isso entraria num fluxo que visa melhoria. Né? Falando sobre os homens e dos pais, é difícil a gente falar para o nosso pai, falar, ó, errei, decepcionar o pai, falar, olha, esse caminho aqui, eu posso errar, porque eu acho que a gente não quer ser mais um estorvo, né? A gente tem um sentimento de culpa que a gente não quer deixar trazer isso para o pai, trazer isso um problema. Mas vindo isso de uma educação que a gente quer mudar, né? Que agora a gente pode ser vulnerável, e se a gente se abre para vulnerabilidade, para sensibilidade, para assumir os erros, agradecer os erros que foram no passado, que me criaram quem eu sou hoje, com oportunidade de para o meu filho fazer diferente. Olha, se você quiser isso ou aquilo, você quiser ir para uma profissão, não fazer faculdade, se você quiser ok, estamos aqui para tombar junto e eu quero, conte comigo se precisar. E às vezes a gente saber o limite de até onde tem que deixar para ele ter as experiências que não vão comprometer a integridade dele e vai, acho que talvez um dos grandes desafios da paternidade, de ser pai, ser mãe, ser educador, é deixar criar as próprias experiências e falar, olha, você pode errar. E, como filho, poder falar, olha, errei, não sei se vai dar certo, e ter essa sensibilidade e vulnerabilidade. Quando você se abre para vulnerabilidade, dá medo também, né? Tiago, deixa eu dar boas-vindas aqui. É uma figura muito importante nessa conversa nossa. Meu filho, Danilo Barcelos Bueno. Então, já não tenho só aqui a companhia da minha mulher, mas do meu filho aqui também falando sobre a temática de machismo e paternidade. Olha que incrível, né? Eu acho que o Danilo está aqui e salve, Bruno! Grande Bruno. O Danilo chegou aqui e eu acho que posso falar isso aqui com muita naturalidade, muita sinceridade, que essa questão do pai talvez possa aprender com o filho. Não que o filho vai ser pai do pai, mas essa alternância. Tem coisas que o Danilo acerta mais do que eu, e coisas que eu acerto mais do que ele. Coisas que... Então, existe um balanço, porque a figura da paternidade é uma figura muito opressiva, como alguém que tem respostas, que sabe o que é certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o meu pai, ele não queria que eu quebrasse a cara. Ele achava que eu ia quebrar a cara. Talvez um bom lugar, às vezes, para o pai, um novo lugar, seja libertar o filho para que ele quebre a cara com as questões dele. Vai ser o que vai maturar esse jovem, essa menina, esse menino, né? Então, evitar, né, proteger o filho, às vezes é isso, muito do pai, não querer que ele passe aperto, que ele não sofra, que ele não tenha problemas. Não sei se pode ser que não seja um bom caminho. Pode ser que... E acho que eu tive o Danilo pode responder aqui embaixo, isso de libertar o filho, para ele fazer suas escolhas e ele errar por próprias pernas. Tudo o que eu sou é consequência das coisas que eu acertei e das coisas que eu errei. As duas são educadoras.
As duas são educadoras, e não teve nada que botou minha vida em risco, né? Alguns, às vezes, né? Depende a convivência que você tem, pô, isso aí, essa turma que você está andando, isso aí é... Mas vai ter que viver essa experiência, vai ter que quebrar essa cara, né? Você olha de longe e fala, nossa, isso aí não vai dar certo, mas pô, quem é você como pai para dizer, não, isso está certo ou errado? É a história de uma outra pessoa, né? Quando eu comecei a fazer Aikido, Thiago, o que eu ouvia do meu pai, isso é uma bobagem, isso não vai dar em nada. Isso aí não é brasileiro, essa bobagem de ficar se agarrando aí, era uma coisa errada. Mas para mim ela foi certa. Então é esse jogo, sabe, de meu mestre de Aikido, o Thiago Kawai Sensei, que faleceu já há alguns anos, ele tinha poucas frases, mas ele era meio rapper. Ele tinha umas frases assim de rap. Uma dessas frases era que certo, que errado, né? Ele viveu 70 anos, 80 anos. A vida foi tão longa para ele que o que era certo no passado, hoje é errado. O que era errado lá atrás, hoje é certo. Há pouco tempo atrás, homem botar brinco era errado. Homem beijar outro homem era errado, né? Homem fazer coisa de menina era errado. Hoje não é errado, hoje é um novo certo, sabe? Que é o homem expressar sua fraqueza, expressar suas vulnerabilidades, talvez seja o novo certo, né? Então, que é certo, quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Na educação, em especial. Por exemplo, avião tem que pousar na pista certa, isso aí não tem certo e errado, tem que pousar direitinho, não vem com esse papo de inovar num voo, né? Mas na vida subjetiva, nas relações humanas, o que é certo, o que é errado? Eu tenho vários casamentos. Eu casei, parece assim, temporadas de Netflix, assim. Tipo, a primeira temporada foram 9 anos, a segunda foram 11 anos. E aí eu sigo atrás do amor, da boa companhia. Eu estou com a Celi hoje, uma temporada extraordinária com ela, linda com ela. Mas se olhar do ponto de vista da velha memória, quem casa várias vezes não é uma pessoa confiável, é uma pessoa muito... não é uma pessoa estável, enfim. Mas será? Será que é isso? Será que esse é o formato, né? Esse é o formato de uma relação saudável, eu sigo atrás de uma relação prazerosa, satisfatória, nutritiva para mim e para minha mulher, para minha companheira. Quando isso deixar de ser, ela não tem mais razão de existir. Assim eu levo, essa é a minha instabilidade harmônica, né? E sigo com a minha mulher, sigo na minha relação, com o mesmo desejo de viver esse amor, né? Numa relação nova, numa relação agora aos 60 anos. Né? A gente começou a se relacionar tem 3 anos quase, enfim. E no final das contas tem que ser bom para quem? Para vocês, né? E a gente tem que mostrar para ninguém, para a sociedade. Mas, ó, Bruno, tá aí. Que bom conseguir ouvir. Quer falar? Espero que vocês me ouçam. A internet que caiu, mas eu estava acompanhando aqui a conversa, está maravilhosa. José, você trouxe muita contribuição aí para a gente entender o que é ser homem, né? O que é ser menino, criança e adulto, e toda essa trajetória que você narra da sua história, e trazendo aí alguns conceitos com a psicanálise, né? E então eu quero só esclarecer que eu sou estudante de psicanálise e eu criei um perfil agora para entrar, e o nome que o Instagram deixou colocar foi o de ponto psicanalista, para não perder, porque Bruno Ribeiro está cheio. Então, só para esclarecer que eu sou estudante ainda, estou em construção. E me interessou muito a sua fala, porque você narra a história, que é a história de muitos homens, e a nossa história. Porque quando você coloca a questão do equilíbrio, né? Que você coloca, o que é estar equilibrado, né? Vai depender do senso moral da sociedade que a gente está vivendo. Né? Hoje, numa sociedade de consumo, o normal é você estar totalmente ativo e uma série de outras faculdades que acaba sendo uma doença. Porque isso nos adoece, isso nos entristece. Então, no desequilíbrio, às vezes está a força para a gente transformar. O Jung,
ele abordava essa conceituação do que as dores que sofremos para a gente voltar para o outro lado, porque você fala muito bem dessa polaridade energética que constitui a alma humana. Somos o yin e somos o yang, né? Somos o céu e somos o inferno, né? E somos também a agressividade. Estamos transitando nessa polaridade. E quando você narra essas histórias, todo esse contexto de vivência que você trouxe, de homens que não falam, me lembrou um autor que é um pesquisador sobre gênero da UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, que pesquisa justamente a identidade sexual masculina. E é um campo muito pouco estudado nas ciências que estudam a psicanálise, quase não tem, muito pouco abordagem, falta muita pesquisa para se entender o que é ser masculino, né? O que é ser esse gênero masculino. Pesquisar as mulheres, né? Por conta de uma redução que o homem não é complexo. E essa redução do homem não ser complexo casa com toda essa narrativa que você trouxe com relação à história dos homens não quererem falar, né? Então, falar para o homem uma roda de conversa é uma questão que coloca todo mundo em... E o Robert Stanley fala, né, que o sentimento que foi possível ao homem expressar em decorrência do patriarcado, que resultou no machismo, e a gente faz uma leitura como uma masculinidade tóxica, ele resultou a um único sentimento, que foi agressividade. Então, sentimentos relacionados ao afeto, ao carinho, ao acolhimento, nos foi exigido uma postura diferente. Por quê? Eu até escrevi aqui, eu copiei aqui, eu vou até agradecer ao professor minha que fala assim, ó, quem não cola não sai da escola. Então, como fazer uma contribuição aí dentro dessa estrutura, ele traz o quê? Essa concepção hoje, né, que resume o que você fala, que os homens, do que os homens têm que ser? Durões, né, temos que ser durões, né? Não podemos mostrar nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, então, nem se fala, né? E não podemos demonstrar sentimento. E isso gera uma patologização de ser masculino, né? Então, gera uma série de neuroses, uma série de conflitos que chocam hoje dentro da estrutura que nós vivemos. Então, assim, essa narrativa, José, que você trouxe hoje para o Pai Me Explica, e que são histórias que são histórias nossas, né? Histórias que está vivendo, que viveu gerações posteriores e vive nas gerações agora, né? Bruno, eu me lembrei uma história agora ótima, né? Que primeiro, porque eu sou professor porque eu sou aluno. Eu sou pai porque eu fui filho. Então, eu sou essa coisa de manter essas duas coisas bem pertinho, né? Eu fui uma vez num terreiro de Umbanda e a minha companheira, assim, acho que é a minha terceira temporada, ou quarta temporada, ela era da Umbanda e eu fui acompanhá-la, porque ela gostava daquilo, não era a minha história, mas eu fui. E aí teve a gira, aquela cerimônia, os ogãs, a música, né? Aquilo é muito bonito, né? A cerimônia toda da Umbanda é muito, muito, muito amorosa, né? E aí eu passei com um médium lá, com um caboclo, sei lá, um boiadeiro, não sei quem que era. E aí, quando eu cheguei na frente dele, para ele fazer ali, né? Trazer minhas questões, né? Ele perguntou, e aí, qual que é a sua? Eu falei, olha, se falar aqui para mim, tudo bem, não tenho nenhuma coisa, né? Eu estou lidando com as minhas coisas, eu estou aqui. Estou aqui. E aí ele fez lá o que tinha que fazer, não sei o quê, eu fiquei ali quieto, né? Ele fez as cerimônias todas e tal. No final ele olhou nos meus olhos, a gente ficou ali alguns segundos em silêncio, ele olhou para mim, eu olhei para ele, quieto os dois. Ele botou a mão no meu ombro, eu não vou esquecer isso nunca. Ele botou a mão no meu ombro e falou, criança grande, né? Cara, isso entrou em mim, cara, valeu tudo. Ele reconheceu num marmanjo, num senhor, uma criança.
viva. Ou seja, eu sou uma criança, eu sou um jovem, eu sou um adulto, eu sou um ancião, tudo junto. Eu acho que assim como eu sou aluno e sou professor, eu sou homem e mulher. Eu sou isso e aquilo. E acho que eu volto para o começo da nossa conversa, sabe? Todo o caminho em direção a essa integração, sabe? Eu sou bom e mal. Para muitas pessoas, talvez, que estejam me ouvindo, que falam, nossa, mas esse cara fez muito mal para mim em algum momento. Pode ser que sim, perdão. Mas é humano viver ser frágil e forte. Então, eu acho que se a gente conseguir se libertar dessa cultura, né, do isso ou aquilo, né? Se você é pai, você tem que não pode ser frágil, você tem que ter resposta, não pode ter perguntas. Você não pode aprender com teu filho. Você tem que saber o que vai acontecer. Não, a gente tem que se livrar dessa cultura por uma cultura onde você pode navegar, ser instável entre essas polaridades e fazer sua vida ser uma dança entre essas polaridades. Isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto, isso é coisa de menino, isso é coisa de... Quem disse, né? Quem disse? Quem disse? Tiago, José, eu aprendo todo dia com meu filho. Eu me permiti aprender. Por quê? Eu identifiquei, o processo de identificação, nós todos passamos por ele, que é com aquela figura paterna ou materna que nos educou, que foi o nosso amor primordial. Então, quando nós nos identificamos com a natureza, ela não é sexuada. A nossa natureza, ela é bissexual. Né? Sim. Quando pensar o feminino e o masculino, o Jung chamou de arquétipos ânimas. Então, todos nós carregamos essas duas polaridades. Então, quando crianças, somos sexuais. Freud reforça isso na sua teoria. O Jung são os inconscientes coletivos. A nossa sexualidade, né, a nossa identificação enquanto sexual ser o homem ou a mulher, não na questão de gênero, né, mas na questão mesmo de identificar com a mãe ou se identificar com o pai. Vai depender da criação de cada um, né? Vai depender da constituição psíquica, das predisposições genéticas, né? E cultural. Tanto é que a expressão hoje social, né, de relação de marido e mulher, as famílias mudaram, né? Hoje nós temos casais homoafetivos que adotam filhos, né? Então, mesmo, estamos numa sociedade plural, de sexualidade plurais, e devemos acolher isso. A nossa geração, né, eu incluo nessa porque eu sou fruto de uma geração anterior também, de uma geração anterior que são meus ancestrais. E então, do mercado e do machismo, ela já vem culturalmente como modelo educador. Então, é na educação que eu aprendo a ser quem eu vou estar no futuro, né? E tudo. Então, dentro da educação, para nós que somos homens, nós nos identificamos primeiro com a mãe, que é o nosso amor primordial, né? Que nos está nos alimentando e tudo mais. Depois a gente com o pai e entramos nesse processo e começamos a repetir comportamentos. Então, se eu sou criança e repito comportamentos, eu vou aprender aquilo. É a minha educação. O Tiago comentou na live anterior sobre determinismo psíquico. Então, eu vou determinar que, perante essas situações que envolvam a mulher, eu vou me comportar dessa forma. Então, todo o meu comportamento já vem pré-determinado da infância. Então, quando eu chego na fase adulta e eu vou ser pai, e eu passo pela experiência de ser pai, se eu não questiono essa situação, e que muitas pessoas não entendem porque esse conflito entre
né? Ah, é geracional. Tudo bem, é geracional. Mas tem também essa questão da mudança. Você tocou no... Nós somos os filhos, né? Nós somos pais da geração futura, né? Então, nós estamos deixando essa marca. E dentro desse processo de identificação, nós vamos como homens, né? E podemos entrar dentro de uma masculinidade tóxica, né? E prejudicar as crianças. Sim. Você tá falando aí, eu estou vislumbrando um futuro, cara, onde a gente derreta toda essa distorção que é da polaridade, do masculino, feminino, do pobre, do rico, do velho, do jovem, do branco e do negro, da direita e da esquerda. Essa minha utopia, onde a gente chute o pau dessa história e a gente não tenha mais ciclo de homem, ciclo de mulher, tenha ciclo de humanos. A gente não tenha... Tem uma vez eu ouvi de um pessoal do heavy metal, eram os evangélicos de motocicleta, heavy metal, e eles tinham o símbolo da caveira. E é um símbolo meio do heavy metal, não é? A caveira, uau! Eu achava sempre meio estranho. Aí eu perguntei, por que a caveira? O cara é evangélico, o cara era religioso, mas por que a caveira? Ele me deu um baile. Ele falou, porque somos todos caveira. A caveira é uma coisa que nos une. No final, é tudo caveira. Então, a caveira é um símbolo de união, é um símbolo de integração, não de morte. Eu falei, caralho, eu vou virar heavy metal, porque me interessa a caveira. A caveira que está dentro do Bruno, a caveira que está dentro do cara do Afeganistão, que está sofrendo lá agora, a caveira do menino, a caveira do velhinho, a caveira. E a gente trazer esse sentimento de unidade, porque toda conversa em cima do isso ou aquilo, do lado de lá, do lado de cá, do que está dentro, o que está fora, isso aí nos destrói, isso aí nos distancia, isso aí nos... Então, aonde a coisa embola é onde me interessa. Então, eu estou meio tomando cuidado com toda conversa segregacionista, separacionista, fragmentadora. Me interessam as pequenas conversas de união, né? Tudo que eu tenho feito, pega todos os meus trabalhos. O Rios e Ruas não é à toa, porque é Rios e Ruas. A gente herdou cidades, rios ou ruas. Ou tem rio, ou tem rua. Não tem rio e rua. É para lá que eu quero ir. Não sei se eu vou chegar lá, mas é para lá. Esse é o meu verbo. A TT está falando que não é uma caveira, minha neta. Mas lá dentro da TT tem uma caveirinha, tem um esqueletinho, tem uns ossinhos, iguais aos do vovô, iguais aos do Bruno, iguais aos do Tiago. Não tem distinção nesse lugar, sabe? E é uma fantasia? Pode ser que sim, mas é a minha fantasia de seguir batendo esse tambor da caveira, da integração. De quando tá com a criança, eu acessar a criança que eu sou, quando eu estou com a minha mãe, eu acessar a senhora que ela é, o senhor que eu já sou, sabe? E eu botar a roupa de mestre, de professor e de aluno, e de aprendiz, e brincar. É a mesma coisa. Não são duas, é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Aonde foi que a gente desaprendeu isso? Onde começou a separar essas coisas? O que é infantil, o que é... As experiências mais impactantes que eu acabo criando e oferecendo são aquelas que junta criança, junta gente da periferia, junta milionário, junta poder público, junta dona de casa, junta gay, junta... Esse é o lugar. Essa é a nossa tribo, que é uma só. Fragmentada em várias formas, em várias facetas, enfim. Mas as facetas não me importam tanto, sabe? Tetê, querida, você é uma caveirinha linda. Você é a caveirinha do vovô. E por que é a caveira? Morte, vida e morte. Olha que polaridade bonita. A gente tem escola do viver, mas não tem escola do morrer. Eu me interesso em aprender a viver e aprender a morrer, aprender a ir embora. Todo dia, não é? Morrer. Mas deixar as coisas que já não servem mais no caminho. Enterrar as coisas que são desnecessárias.
e seguir o barco. Isso é morrer. E agora me dei conta que meu chat estava travado aqui, então eu agradeço todo mundo que participou, que foi falando. Obrigado, viu, gente? E vou ver se consigo retomar algumas conversas aqui, mas agradeço de coração todo mundo que está aqui que foi falando. E achei maravilhoso, não precisa excluir para adicionar, sempre pode ser uma operação de soma, né? Não de subtração ou substituição. Né? E as pessoas tendem a querer classificar como caixas e rótulos para melhor, enfim, para simplificar, mas não somos simples, somos complexos, né? O papo tá maravilhoso, eu tô adorando, e eu quero entrar no nosso quadro Pai Me Explica agora. Se me permitir, essa é a brincadeira. O quadro é Pai Me Explica. A brincadeira é o seguinte, quero ouvir no seu ponto de vista, com toda a sua história, a gente vai fazer algumas perguntas aqui e é dada nessa situação. A criança te perguntou numa situação, parou a festa, todo mundo olhou, e agora? O que ele vai responder? Se não quiser responder essa pergunta, tudo bem, a gente fala para a próxima. Mas eu vou fazer algumas perguntas que como que você explicaria para uma criança, aí de idade, né, pequena, mas que já entende alguma coisa, que está te perguntando. Então eu vou começar com algumas perguntinhas aqui. Aí. O que é Deus? Ele existe? Eu encontrei Deus na água. A água está em tudo, a água é bondosa, a água limpa, a água refresca, a água cozinha. Eu estou desconfiado que Deus está disfarçado entre nós de água. Bruno, quer fazer ou posso continuar? Eu quero perguntar. E agora? A da caveira? E a morte? Eu sou esqueleto? E agora? Hein, papai? Vovô? Me explica, vovô. Olha, a morte é aceitar que você vai dormir e o mundo não vai acabar. As crianças não gostam de ir para a cama, porque elas acham que vai acabar. Não vai acabar. Então, é deixar ir e ir dormir. Aí, quando você se dá conta, de repente, abriu, começou tudo de novo. E no fim do dia, morre. Aí começa tudo de novo. Eu acho que a gente tem um monte de historinhas de morte assim, durante a vida para, no final, não achar muita graça e muita surpresa em morrer, porque é mais uma noite. É mais um ir embora e vamos acordar em algum outro lugar, não sei. Mas morrer é dormir. Dormir, assim, relaxar e falar: deu. Foi o que foi, não foi o que não foi, veio quem veio, não veio. Depois tem mais. E vamos embora. E olha o filho ensinando. Água com malte, lúpulo e levedura. Opa! Essa é a água. Olha, se não tem água, não tem breja. Se não tem água, não tem vinho. Se não tem água, não tem fala. Se não tem água, não tem lágrima. Se não tem água, não tem mistura. Então, e viva a água que nos abençoa, que dá vida ao que quer ser vivo. Você quer ser um abacate? A água ajuda. Você quer ser um cachorro? A água vai lá te sustentar como um cachorro. Você quer ser humano? A água é fundamental para você ser humano. Então, a gente está num planeta assim, abundante de água, cercado de Deus para tudo quanto é lado, e olhando para as estrelas, para o santo, para não sei o quê. E assim, se olhar para a água de um outro jeito, falar assim: menina, é você então, sabe? É você que é a manifestação do amor, da bondade, da cura. Uau, sabe? Então, cada vez que for tomar um gole, quando a gente brinda, né, com uma cerveja, com uma água, a gente fala saúde, né? Declara, a água escuta. E a água faz essa saúde entrar no teu corpo. Enfim, agora a gente está entrando num território metafilosófico. Essa hora a criança entendeu tudo, tá? Eu queria emendar uma agora nessa aí, hein? Mano, agora vai complicar mais, hein, vovô? O que é religião? Explica para mim. Morte, vida, Deus. Religião, liga toda essa conversa nossa. Religião é juntar os cacos. É juntar o que quebraram, o que foi dividido, o que foi separado. Isso é religião. Que somos divinos, e somos inocentes, e somos crianças, e somos maus,
e somos frágeis e somos fortes. Isso é. Eu quero terminar os meus dias de vida com essa sensação ainda mais plena de conexão, de união, porque toda dor tem a ver com separação, tem a ver com que nem o menino que o Tiago falou. Ele está lá sozinho, não consegue falar com o pai, ele está não sei o quê. Quando ele deixar de se sentir sozinho, se perceber conectado com pessoas que são parecidas com ele, que vivem a mesma história, né? Então, religião, na etimologia, é se religar, né? E é uma palavra bonita, muito, muito destruída, né? Porque ela ganhou donos, né? A religião virou igreja, virou padre, virou pastor, virou uma seita, virou um credo. E a religião é a sensação de você se sentir ligado a tudo e todas as coisas. Não tem diferença entre você. Eu tenho uma pitangueira aqui. Não sou eu aqui. Eu e a pitangueira sentimos que a gente se escuta um ao outro. Eu tenho meus gatos, tenho um cachorro, tenho minha mulher, tenho meus filhos. A gente sentir que... E cada vez que a gente vive isso, assim, um pouquinho disso, sentir que, pô, nossa, a gente se ligou ali, né? Foi legal a gente ficar ligado. Isso é religião. Você não se sentiu sozinho, distante, melhor, acima, longe. Não, você se sentiu ali. O lugar que eu fui mais amado, posso falar isso aqui, não sei quem vai ouvir. Eu trabalhei na favela uns 9 anos, com garotada na favela, levando aikido, falando de ética, não sei o que, garotada. Minha mãe achava que eu não devia ir, porque é um lugar perigoso, né? O tráfico, o crack, a violência, o tiro, né? Foi o lugar onde eu mais encontrei religação, afeto, unidade. Eu era cuidado, querido, esperado. Eu brincava com essa garotada. Pô, foi um lugar religioso estar ali com eles. A gente se sentiu próximo. Eu, né, classe média, alta, não sei o quê, suído, não sei o quê, e eles lá, a gente desmanchou tudo isso e lá a gente sentia que era tudo caveirinha. Caveirinha brincando, caveirinhas aprendendo, e era ali, era demais. Última pergunta. Manda. O que é o amor? Me explica, o que é o amor? O que é o amor? O amor é essa sensação de que você não está só, você não está abandonado, você não é o único. E eu acho que a gente vem falando do amor o tempo inteiro aqui nessa prosa. E a gente deve declarar mais essa palavra, sabe? Que é a nossa vocação é amorosa, né? Uma vez eu ouvi do Maturana, de um biólogo chileno, e ele falava exatamente sobre isso, né? Que se a gente tivesse, e ele olhava para os animais, né? Se eu tenho um gato aqui, né? Tem o toró aqui, ó, que bonitinho. Esses bichos em geral, você dá comida, água, um cantinho para ele dormir, né? Casa, alimento, Maslow, né? Aquela pirâmide básica. Você tem garantia desse básico? Se você dá essas condições para os animais, eu tenho o cachorro da minha mulher também, que a gente está sempre junto, tem esses gatinhos. O que eles devolvem para a gente é só afeto. Então, eu fico imaginando, se a gente não tivesse que lutar por comida, por água, por residência, por cargo, por, né, plano de saúde, por transporte, né? Se não tivesse o transporte assegurado, o lugar onde viver assegurado, imagina quem seríamos nós. Talvez a gente se reencontrasse com a nossa natureza amorosa, cuidadora, afetiva, solidária, generosa, alegre. De repente a gente distorceu tudo isso porque a gente tem que lutar para viver. E não nos era garantido o dia de amanhã, o mês que vem, né? Ou o futuro, né? Então, cria-se um estado de tensão que destrói essa nossa vocação. Né? Então, acho que amor é essa sensação de pertencimento, sabe? De unidade, de conexão com essas caveiras, né? Todas, né? Sem rótulos e sem máscaras, né? Quando a gente fala, nossa, eu sou você, você sou eu. Você vai lá para a China e saca que, nossa, o cara que está passando aqui é igualzinho, a gente tem as necessidades humanas são as mesmas.
As dores humanas são as mesmas há séculos. Não tem nenhuma novidade nisso, né? Quando você sente você entende essa coisa e passa a se conectar com tudo e todas as coisas, isso é o estado de amor, né? Acho que a partir de hoje quando eu estiver ouvindo alguém, não estiver entendendo aquela pessoa, começando a ficar bravo, eu vou falar, bom, deixa eu tentar entender o lado dele, porque no fundo tem uma caveira igual a minha que está dentro dessa pessoa. E aí somos todos, né, formados da mesma forma. Essa empatia, né? A gente costuma não olhar o outro como um semelhante, né? A gente olha sempre o outro nas diferenças e esquecemos essa linha que nos une, né? Que é ser humano e que somos seres sociáveis, né? Então essa analogia da caveira aí foi a melhor, hein? Eu acho que para explicar aí agora o que nos liga, porque nos acessa também, José, essa questão da finitude, né? E quando nos toca a finitude, que algo é finito, isso nos desperta também, né? A nossa balança do equilíbrio, ela entra em movimento, né? Então, se eu posso perder a... Total. Eu acho que é uma bênção isso de estar chegando aos 60, 70, 80, tá cada vez mais perto da minha caveira, né? E eu não quero esperar para sentir isso, sabe, Bruno? Acho que não precisa esperar. Não precisa esperar os últimos dias. Não tem momento, né? Imaginar, assumir que isso aqui, isso que eu estou vendo aqui, é fantasia. Fantasia da caveira. Fantasia de quem somos, na verdade, que somos muito semelhantes, né? Então, é masculino, feminino, pai, filho, velho, pobre, rico, essa coisa toda, né? Tudo, né? Uma construção perto, né? Uma construção de ideais que acaba que a gente sofre, né, Thiago? Com toda essa... que é uma cobrança, né? É uma exigência, né? Para você ser aceito, você tem que se comportar determinada... Às vezes a gente julga, as pessoas julgam os outros por isso, né? Por não se comportar de determinada forma, por não se agir. Então, assim, muito espanta, às vezes, quando você sai fora da mediana, né? Por exemplo, quando você ganha panelas no dia do gente, tem uma desconstrução muito grande aí, né? Ganha panela, aspirador de pó. Imagina, acho que os lugares que eu mais amo estar é na pia, lavando louça. Eu acho que é um lugar tão especial. Tem outros lugares também, mas a pia, você terminar a obra sua e ver toda aquele escorredor cheio, aquela pia sequinha, né? Aí você resolve até melhorar um pouco. Pô, é maravilhoso, né? Não é? Maravilhoso. Demais. Tiago, nós temos mais tempo aí para a gente conversar com... Eu quero conversar mais, mas eu acho que, enfim, eu estou adorando a nossa conversa pública, quero ter mais conversas com vocês, mas eu acho que a gente já está encerrando o tempo da live, que senão ela vai cortar do nada. Simbora. Olha, do meu coração, do fundo da minha caveira, eu agradeço por ter vindo aqui, por esse nosso bate-papo público. Bruno, Zé Bueno, Sensei Bueno, não consigo chamar de forma diferente, o velho Marujo. E quero perguntar se você tem algum recado, alguma coisa que você quer dizer para encerrarmos essa bate-papo. E agradeço todo mundo que participou, todo mundo que veio assistir, todo mundo que vai assistir, que essa noite, nosso bate-papo aqui tenha trazido algum sentido, né? Se fez algum sentido e pode... Uma coisa que eu lembro das aulas, né? Como que a gente chega longe de um ensinamento que você falou. Claro que eu não vou falar tão bonito que nem você falou, mas um passo de cada vez, né? E transformar o complexo em simples e o simples em belo. E essas palavras eu vou carregar para sempre. Mas, enfim, estou já falando demais. Por favor, Sensei, algumas últimas palavras para a gente despedir. As suas últimas palavras já são melhores do que as minhas, tá? Mas você falou agora de uma expressão que tinha lá no dojo,
Acho que eu vou terminar com ela, assim, que não é nenhuma... Uma lembrança de que tinha uma cortina no dojo com um poema que eu ganhei de um mestre japonês, ele virou, assim, uma porta de entrada no dojo. E eram umas inscrições em ideogramas japoneses, né, em kanjis, que falava algo mais ou menos assim: Ichigo Ichie Take no Kokoro. Traduzindo, Ichigo Ichie é essa ideia de cada dia um dia. Take no Kokoro é o coração do bambu. Take é o bambu, Kokoro é o coração. Então, fala dessa dimensão do bambu, dele ser um pedaço de cada vez. Ele não é inteiro, assim. Ele começa, se diverte, faz um monte de coisa e termina. Depois ele faz de novo. Depois ele faz de novo. Depois ele faz de novo. Cada dia é um dia, cada live é uma live, cada pessoa é uma pessoa, cada momento é um momento, de você viver esse Ichigo Ichie. E dá uma sensação de presente, de agora, né? É isso aqui. E fazer com a sua maior interesse, né? Foi para mim essa conversa aqui. Foi uma hora e pouquinho assim. Isso, né? Caiu a conexão, não sei, foi para lá, foi para cá, mas é o que temos aqui agora. E fazer com todo o coração, com toda a cabeça, com toda a presença. Ichigo Ichie. Muito bonito, né? Como não tem... Eu olho para o futuro, claro, eu olho para o passado, mas eu vivo no presente. Ou seja, o passado é a coisa que está na minha cabeça, o futuro está na minha cabeça. Mas em mim está esse agora. E é nesse agora que eu quero explorar esse sentido de união, de conexão, que é o coração do Aikido. No fundo, o Aikido fala de união, de integração. E harmonia é isso, você juntar os cacos, juntar o que está separado. Né? E a gente viveu um momento de graça aqui, unidos. O Bruno, o Tiago, eu, quem está aqui acompanhando. Meu filho passou por aqui, minha mulher passou por aqui, não sei mais quem passou por aqui. A gente viveu um momento juntinhos aqui, que acabou. Depois você pode visitar esse lugar. Mas isso aqui que a gente viveu, eu vou guardar, assim, como um bom Ichigo Ichie. Então, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado por essa conversa. Estou muito feliz. Desejo mais conversas, desejo mais papos. Outros dias que a gente cria oportunidades para a gente falar. Obrigado pelo convite, Bruno, Tiago. Acho que tudo isso nasceu nessa generosidade de vocês abrirem um espaço de conversa, de troca, de provocação, de humor, de cerveja um pouquinho. E é isso aí. Valeu, Bruno. Só tem que agradecer a todos aí que acompanhou a live. E eu gostei dessa filosofia do Ichigo Ichie, porque o aqui, o aqui e o agora, né? Então, só tem que agradecer. Você contribuiu demais aí para o Pai Me Explica. Eu acho que eu saí enriquecido aqui. Eu fiquei coçando para entrar nessa conversa enquanto ouvia vocês. Ainda bem que eu consegui pegar o finalzinho e participar com vocês aí de mais essa rodada. E uma próxima bateria aí, Thiago, quem sabe o José não vem conversar com nós de novo, hein? Vamos conversar, hein, José? Convite está aberto. Não vai parar não, hein? O Instagram, vai lá, acompanha José R.M. Bueno. Estou jogando todas as minhas coisas que eu faço, penso, sinto, erro, gosto. Tá tudo, estou jogando lá. É um lugar que eu estou deixando bem claro ali quem é Zé Bueno, para onde ele está indo, o que ele pensa, o que ele faz, com quem ele está. Dá uma olhadinha no Instagram, adiciona, acompanha, provoca, chama e está tudo caminhando conforme o imprevisto. Então, conforme o imprevisto. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Boa noite a todos. Abraço, abraço. Olá, eu sou o Thiago, pai do Miguel. Oi, eu sou o Bruno, pai do Gael. E esse é o Pai Me Explica. Porque se Freud não explica, o Pai Me Explica.